Oi, para você que é um dos 3 ou 4 gatos pingados que caíram aqui nesse vídeo, você que é futura residenta, você que é futuro residente, seja muito bem-vindo. Eu tô gravando esse vídeo aqui de forma muito improvisada, porque você vai ver que os outros vídeos eu gravei em fevereiro e agora é julho, final de julho, e eu acabei deixando todo esse projeto aí de lado por conta da residência, fui sugada por ela, e se não for agora no improviso, não vai ser jamais. Então vem aí esse vídeo em que eu convido você a fazer uma tour pelo meu material de estudos. Primeiro, o que eu acho que você precisa saber que é mais importante é que quando eu comecei a estudar para as provas de residência, eu realmente não tinha base nenhuma. Se você quiser saber melhor sobre isso, eu falo sobre isso abertamente em outros vídeos aí do canal. Mas o fato é que eu tenho certeza que todo o meu material de estudo contém tudo o que eu estudei, literalmente tudo o que eu sei aí para as provas de residência. Então, isso foi suficiente aí para eu passar nas provas de residência que eu prestei, né? Então, na USP de São Paulo, que é onde eu faço residência hoje, e também na UFPR de Curitiba e através do ENARE. E o segundo ponto que você precisa saber é que esse vídeo não é somente sobre o meu material de estudo, sobre as informações técnicas em si, mas também sobre o método que eu utilizei, que foi o Anki. Mas o que é esse negócio de Anki? O Anki é simplesmente uma ferramenta incrível que realmente pode impulsionar a sua aprovação na residência, que é o que você quer. Mas vamos lá, então o Anki é um poderoso programa de flashcards, ou seja, de perguntas e de respostas, que permite um estudo extremamente ativo e eficaz, garantindo que você retenha verdadeiramente o conteúdo que você estudou. Então, tudo que você estudou lá, vai esquecendo, com o Anki não tem dessa, tudo fica na sua cabeça, sabe? Essa é a grande vantagem. Tem um outro vídeo aqui do meu canal em que eu abordo detalhadamente o tema método de estudo e lá eu falo sobre por que é que o Anki é tão eficaz. Mas, em resumo, o Anki assegura que todo o conhecimento adquirido antes da prova esteja fresco na sua cabeça no dia da prova, evitando o esquecimento de informações importantes que foram estudadas lá no início da sua preparação para a residência. Você pode acessar o Anki por absolutamente qualquer lugar, então ele está disponível tanto para o PC quanto para o celular, Android, iPhone. O programa para o computador ele é ideal para sessões de estudos mais longas, ou seja, é ele que você deve utilizar para passar horas e horas estudando, sentando a bunda na cadeira. Além disso, há aplicativos que são gratuitos para o Android e também existe uma versão paga para o iPhone, mas você pode acessar o Anki gratuitamente pelo iPhone através do navegador. E eu estou mencionando aqui os aplicativos de celular em segundo plano porque para mim você não deve utilizar o celular para estudar, salvo se você estiver com tempo ocioso. Então, quando você estiver na fila do banco, quando você estiver no ônibus, aí sim, é claro que você vai utilizar o celular para revisar o seu conteúdo através do Anki. Ok, mas em essência você vai passar tempo sentando a bunda na cadeira e estudando pelo notebook, pelo computador, ok? Inclusive, aproveitar esse tempo ocioso para estudar é uma atitude muito importante que vai fazer muita diferença no longo prazo. E para isso, o Anki também é um grande aliado no seu processo de estudos. Agora eu vou aqui para minha tela porque eu gosto de organizar o Anki da seguinte maneira. Inicialmente, o meu Anki vai aparecer dessa maneira para você. E a primeira coisa que você precisa fazer é vir aqui em configurações, opções e limitar o número de novos cartões diários a serem adicionados ou estudados e também o número de revisões máximas. Dessa maneira, você vai identificar que na primeira coluna, onde há novos cartões aqui, vai aparecer todos os cartões que foram adicionados e na segunda coluna vai ficar em vermelho os cartões que estão atrasados, que você precisa estudar, e na terceira coluna, a revisar aqui, vai ficar em verde os cartões que você precisa estudar naquele dia. Mas, enfim, tudo isso a respeito das configurações, aqui eu vou colocar alguns vídeos na descrição para você poder entender melhor como é que o sistema funciona. O foco aqui agora é mostrar basicamente como é que o meu Anki está distribuído. Então, eu dividi aqui por disciplina, né? E cada disciplina que tem um maisinho aqui é porque tem uma divisão dos tópicos, né? Então, por exemplo, aqui em anestésio, aí você vê que cada um dos tópicos tem uma quantidade X aí de flashcards, né? E
você pode ver que em alguns dos tópicos está bem descrito, inclusive pode ter aí algumas complementações, mas em alguns deles você vai ver que não tem flashcards ou tem muito pouco. Isso porque, como eu mencionei, eu fui estudando por prioridade. Então, aqueles conteúdos que vão cair mais, eu realmente estudei detalhadamente, né? E aqueles conteúdos que na minha prova não caem ou tem uma chance muito pequena de cair, eu só coloquei o tópico aqui, mas eu não cheguei a estudar detalhadamente cada um deles, certo? E isso, vou, enfim, agora percorrer alguns dos tópicos, mas na descrição do vídeo você também vê um PDF certinho com cada tópico, cada conteúdo direitinho, um PDF não, um Word, né? Então aqui clínica médica, as clínicas em si eu dividi aqui também por sistema na maior parte das vezes, né? E então clínica de equinos, de pequenos aqui, de ruminantes também por sistemas, aí diagnóstico por imagem, por raio-x, ultrassom, enfim, patoclínica aqui também está descrito de acordo com a ordem que a gente vai estudando, né? Vamos ver o que mais aqui. Patologia geral aqui tem mais, tá mais detalhado em cada um dos em cada conteúdo, né? Enfim, aí também, enfim, técnica cirúrgica aqui, mas tudo isso, como eu comentei, você consegue ver na descrição aqui do vídeo. Você vai ver que tem um documento que você consegue ver certinho como é que tá dividido. Lembrando que isso aqui é o que eu estou gravando agora, mas eu ainda posso estar alterando esse material, criando mais flashcards, complementando aqui ou retirando algumas coisas, enfim. Então pode ser que isso aqui esteja diferente para você, tá? E como é que os flashcards realmente funcionam? Então vamos supor que você vai querer estudar esse tópico aqui, esse assunto. Então você vem aqui e vai estudar agora. E aí você vai responder a essa pergunta. Então veja que é uma pergunta composta por dois questionamentos. Aí você vai responder na sua cabeça e vai ver a resposta. Aí você vai ver se você acertou ou não, se isso foi difícil, bom, fácil para você. Então veja que o primeiro tópico responde a primeira pergunta e o segundo tópico responde a segunda pergunta. E de acordo com a sua cabeça, o que você respondeu antes de ver a resposta, você vai classificar aqui. Então vamos supor que foi fácil, enfim, aí você vai para a próxima pergunta. Qual é o principal efeito? O que acontece se aumentar a dose? Aí você vai ver a resposta e com isso você vai estudando, vai aprendendo e aí você responde aqui. E veja que cada pergunta ela vai ter respostas, enfim, diferentes. Aqui vai ter uma complementação tentando explicar aqui. E vamos lá, aqui é uma pergunta em que você vai ver que muitas delas vai ter aqui uma complementação, um númerozinho aqui. Isso quer dizer que eu estou, na verdade, tentando lembrar de 4 coisas, né? E aí eu vejo a resposta, eu vejo essas 4 coisas que eu tinha que lembrar. E aí, normalmente, você vai ver que tem aí muitos textos que estão aí marcados em amarelo, vermelho, verde, enfim. Isso acontece quando eu errei alguma coisa. Então, se eu esqueci de alguma coisa, se eu não lembrei, então não vai ser uma resposta fácil. Normalmente eu vou lá e edito a resposta quando eu estou respondendo para eu marcar que, olha, isso aqui eu da última vez que eu fiz, eu errei, da última vez que eu fiz eu esqueci, não me lembrei disso. Isso faz com que a gente vá fixando o conteúdo de uma forma mais eficiente, né? E aí com isso eu vou, enfim, respondendo
a essas questões, e aí dessa maneira eu vou estudando. Então é basicamente assim que funciona. Veja que de acordo com essas respostas é que o Anki ele vai mostrar para mim o que eu tenho que revisar, o que eu errei, o que tem que aparecer para mim com maior frequência. Então vamos supor aquelas respostas que eu errei muitas vezes, ou eu achei muito difícil muitas vezes, ela vai aparecer para mim aqui para eu revisar com uma frequência muito maior do que aquelas questões introdutórias, aquelas flashcards com perguntas muito básicas, que é muito fácil da gente fixar. Então, dessa maneira, tudo aquilo que é mais difícil, que você precisa revisar mais, vai aparecer aqui com maior frequência. É por isso que ele é tão eficiente, né? Porque aquele conteúdo difícil de fixar, aquele detalhe que muitas vezes cai, vai aparecer com uma maior frequência e dessa maneira você vai estudar de uma forma mais eficiente, vai se lembrar realmente de todo o conteúdo mais perto da sua prova. E aí, gente, eu sei que eu sou muito suspeita para falar, mas quando eu estava estudando para residência, eu realmente procurava por um material que fosse exatamente assim, validado, conciso e que facilitasse a minha vida nos estudos. Então, se você tiver interesse aí em estudar pelo meu Anki, basta acessar a descrição aqui desse vídeo que você vai encontrar formas de obtê-lo. Eu disponibilizo separadamente todo o conteúdo do meu Anki, tudo que eu utilizei para as provas de residência. E também separadamente todo o conteúdo para a prova discursiva em específico de equinos da USP, que é algo mais específico, né? E além disso, esse material ele pode ser utilizado tanto para residência como para concursos públicos em geral. Na descrição do vídeo eu também coloco um PDF com todo o material de estudos que você vai encontrar, todos os tópicos, todos os temas aí. Isso acho que deve ser importante tanto para você verificar se o que você quer estudar está lá, e também pode te ajudar aí na sua preparação de estudos para ver quais são os tópicos que normalmente são mais cobrados, porque é assim que eu me baseei para estudar. Na descrição desse vídeo eu também vou deixar para você baixar direto a minha planilha de estudos, que eu fiz do zero e que tá muito boa, modéstia à parte aí, porque eu me baseei em muitos editais para fazer essa planilha. E eu explico melhor sobre ela aí em outro vídeo, mas eu acho que ela pode te orientar e te ajudar no seu planejamento de estudos. É importante mencionar que nela você vai encontrar muitos tópicos, né, de estudo, mas você tem que saber filtrar. Então você tem que, de forma muito racional, planejar: não, esse conteúdo eu vou estudar, esse conteúdo eu não vou estudar, e etc e tal. Por que eu estou falando isso? Para você não ficar ansioso, não ficar ansiosa aí achando que, nossa, tem que estudar um milhão de coisa aí. Não, essa não é a ideia, não é para te deixar ansioso, é para te ajudar a se planejar. Um projeto que eu estou aí desenvolvendo é um Anki com todas as questões comentadas da FUVEST aí desde 2017 e comentadas com referências de livro, bem bonitinho, bem certinho. Eu acredito que possa ser aí um material que venha a realmente agregar no momento da preparação para quem quer a USP em específico. Uma coisa muito importante de se deixar muito claro é que o meu material de estudos, evidentemente, que não cobre todos os tópicos da veterinária, e isso é perfeitamente compreensível, uma vez que isso é humanamente impossível, né, cobrir todos os assuntos que podem cair em todas as residências. Logo, você pode querer estudar tópicos que não estão disponíveis no meu material de estudos, seja porque eu não considerei importante estudá-los para a minha realidade, seja porque eu não tive tempo de estudá-los. Veja, inicialmente eu tinha a meta de estudar todo o conteúdo da veterinária, mas logo eu percebi de cara que essa meta ela era, na verdade, irreal. Então é aquilo que eu sempre falo: estudo feito é melhor do que estudo perfeito. A gente sempre vai planejar e estudar muito mais do que aquilo que a gente realmente consegue estudar. E esta é uma realidade que você pode notar, inclusive, no meu material. Você pode ver o PDF aqui do material que realmente está bem descrito e do material que, eu não consegui descrever com tanto enfoque assim, e do material que eu não considero importante estudar mesmo. O que eu posso te garantir é que o conteúdo principal das principais disciplinas que caem nas provas de residência está descrito no meu Anki. Agora, se você precisar se aprofundar em um determinado tópico que não está descrito, que não está tão bem descrito assim, você, é claro, vai precisar criar os seus próprios flashcards, você vai precisar personalizar este Anki para o perfil da sua prova. É muito relevante frisar que esse é
realmente o meu material de estudos. Então, eu raramente incluí referências de livros ou artigos científicos nos meus flashcards. Isso se deve ao fato de que, como eu expliquei no meu vídeo sobre método de estudo, eu raramente utilizei livros como referência na hora de estudar para a prova objetiva, apenas para a prova discursiva. Então, eu sempre estudei por resumos de colegas, resumos da internet mesmo, e também slides de professor. Então, não teria como, de forma muito prática e, para ser sincera, abordando tanto conteúdo assim, fazer um material com referências de livro, referências de artigo. Logo, é claro que alguns dos meus flashcards podem sim conter erros, mas evidentemente que eles não foram cometidos de forma intencional. O material foi feito por mim para estudar para as provas, então eu não tinha a intenção de errar. E como se trata aí de milhares de flashcards, é quase que humanamente impossível no meu tempo realmente conseguir revisar todos os flashcards e fazer aí uma referência bibliográfica para cada um deles. E aí, gente, pensando nisso, pensando nesses possíveis erros, eu quero criar aí um grupo no WhatsApp com todos os 3 ou 4 gatos pingados que eventualmente tiverem interesse em utilizar o meu material de estudos para estudar para as provas de residência, para que, se houver erros, todos sejam informados. E é claro que eu não tenho realmente problemas com críticas, então você pode entrar em contato, o importante é que todo mundo fique ciente desses possíveis errinhos aí que podem eventualmente existir nos flashcards. Além disso, um dos motivos pelo qual eu acho legal a ideia de formar esse grupo no WhatsApp com quem está utilizando esse material é porque a jornada de estudos em si para a residência é muito solitária. Então a ideia é que possamos aí compartilhar um pouco dessa jornada para que não seja assim tão solitária, porque nem todo mundo tem amigos e colegas de turma que realmente querem residência. Então isso exige muito, né? Eu já falo sobre isso em outros vídeos, exige muito mentalmente. Então a ideia é se somar, se ajudar nesse sentido também. E aí, é claro, eu também pretendo manter o grupo sempre muito atualizado com relação aos editais de residência, né? E eu também quero realmente acompanhar de perto quem é que está estudando pelo meu material. Isso porque eu tenho muita curiosidade para saber, isso é muito genuíno, se estudar pelo material de outra pessoa, pelo Anki de outra pessoa, realmente economiza tempo de estudo ou se realmente é melhor você criar do zero o seu próprio Anki. E aí eu quero estar, claro, sempre recebendo feedbacks para saber se esse material realmente pode ser utilizado como fonte principal de estudos, como na minha cabeça eu imagino que sim, ou se ele pode ser utilizado como coadjuvante aí nos seus estudos, então como material auxiliar, como um dos seus resumos, por exemplo. Ou seja, resumindo aí, quer seja para você poder receber todos os possíveis erros que estão disponíveis nesse material, quer seja para você compartilhar a sua jornada de estudos, ou então para você receber aí todos os editais de residência que forem abrindo, e também para você me dar um feedback genuíno a respeito de como está sendo o seu processo de estudos com o material, para que eu possa acompanhar de perto a sua jornada. Eu acho que esse grupo no WhatsApp aí pode ser uma adição valiosa aí à sua rotina. É claro que regras serão estabelecidas para que esse grupo acabe por não te atrapalhar para estudar, é claro. Então é isso, eu terminei este vídeo e se você quiser me seguir no Instagram, você pode encontrá-lo aqui e na descrição do vídeo você encontra também alguns dos outros vídeos que eu fiz e que podem somar aí para o seu processo de estudos, ok? E é isso, muito que boa sorte na sua jornada!